Então, queridos, hoje vamos entrar na palavra, culto da família. Hoje o título da minha palavra é o poder do favor. Fala comigo, o poder do favor. Quem já fez favor para alguém? Você já fez favor para alguém? Sabia que o favor tem um poder, né? Qual o poder? O poder da cobrança, né? Tu faz um favor, depois tu fala, olha, não, eu te ajudei aquela vez, não é assim? É. Mas não é exatamente isso que eu quero falar, mas o favor de Deus, ele tem um poder muito grande na nossa vida. E o texto que eu quero trabalhar com vocês é Esther capítulo 5, versículo 1, abre comigo. Esther, capítulo 5, versículo 1. Isso, obrigado. Quem achou aí, fala amém. Bom. Diz assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, fala comigo, favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, vem o rei com Amã ao banquete que lhes dei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus amado, Espírito Santo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e te louvamos pelo maior e melhor presente, que é a tua presença. Te louvamos pela verdade da tua palavra. A tua palavra é a luz que guia nossos passos, e o Senhor é o caminho, é a porta que nos dá acesso à salvação. Pai, em nome de Jesus, desperta em nós uma necessidade pela tua presença, e uma necessidade, um desejo pela tua palavra. Que nesta noite a tua palavra penetre no nosso coração, no mais profundo da nossa alma, trazendo direção para as nossas vidas, entendimento, conserto e arrependimento, em nome de Jesus, amém. Amém? Quem crê na palavra de Deus, fala glória a Deus aí, aleluia. Que bom. Então, gente, o título da minha palavra é esse: o poder do favor, né? E esse texto que a gente leu fala de um tempo de luta, um tempo de conflito, tá? Que levou uma mulher do povo de Deus a se preparar para se apresentar diante do rei. E aí eu tenho uma pergunta: qual é o tempo que nós estamos vivendo? Olha para o teu irmão e pergunta: qual é o tempo que a gente está vivendo? Tu consegue responder essa pergunta? Qual é o tempo que tu está vivendo? Qual é o tempo que nós, qual é o tempo que a sociedade está vivendo? Será que é o tempo de satisfazer os nossos desejos, satisfazer as nossas vontades? Será que é o tempo de priorizar 100% da minha vida só nos meus sonhos pessoais, profissionais, financeiros, familiares? Que tempo que nós estamos vivendo? É o tempo de planejamento, mas planejamento do quê? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? A gente ouve muitas pessoas falando que 2020 foi um ano difícil. É verdade, foi um ano desafiador. Mas todos os anos têm seus desafios, não tem, gente? Todo ano tem, né? Esse ano foi atípico. Não sabemos o que está pela frente em 2021, mas nós temos que conseguir compreender que tempo nós estamos vivendo.
Porque quando eu entendo qual é o tempo que eu estou vivendo, eu entendo onde eu vou depositar a minha força e a minha energia. Eu preciso reconhecer esse tempo, nesse primeiro momento. E será que é um tempo de satisfazer aquilo que é nosso, pessoal? Ou será que é o tempo de se preparar para se apresentar diante do rei? Quem acha que é o tempo de se preparar para se apresentar diante do rei Jesus aí? A gente ouve muitas pessoas falando: Jesus está voltando, Maranata, é verdade, Jesus está voltando, é o fim do mundo. Eu não creio que o mundo vai acabar, até porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém será aqui, amém, gente? Mas eu creio que esse tempo, como nós o conhecemos, vai terminar. Esse tempo, da maneira como nós vemos, ele vai terminar, isso é fato. E Jesus voltando, como diz a Bíblia, Maranata, né? Vem Senhor Jesus, tá? A volta dele é o que vai culminar para tudo isso. Então, essa história esse pedacinho da história, o livro todo de Esther fala sobre isso, mas esse pedacinho que nós lemos, tá? Fala de uma mulher, diga comigo, valente, sábia, forte, decidida e linda. Agora diz assim: iguais às mulheres da Sara de Canoas. Amém, mulheres? Glória a Deus. Tem uma mulher aí do teu lado aí, olha para ela e fala: é isso aí. Fala para ela: valente, sábia, forte, decidida, linda. Amém, gente? Aleluia. E essa era Esther. E é interessante que Esther teve como missão da sua vida ser um instrumento de Deus para livrar o povo do Senhor. Diga comigo: instrumento de Deus para livrar o povo do Senhor. Levanta a tua mão bem forte e fala: Deus, eu sou teu instrumento nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Mateus 24, segura esse texto aí, de Esther 5, e vai comigo lá para Mateus 24, 37. Mateus 24, vamos lá. Versículo 37. Opa. Diz assim, Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, esse texto, ele está falando de um tempo que Jesus profetiza que irá acontecer. E nós temos que compreender os tempos. Jesus fala muito isso. Vocês sabem qual é o tempo da colheita, vocês sabem ver as marés para a pescaria, mas vocês não sabem reconhecer o tempo que vocês estão vivendo. Ele diz: os campos estão prontos para a colheita de almas, né? A volta de Jesus, ela é muito iminente. Tudo está se projetando para isso. E aí nós temos que entender que assim como o tempo que nós estamos vivendo é importante ser reconhecido, a nossa missão também. Eu preciso saber para que Deus me chamou. Eu preciso saber qual é o meu propósito de vida, para que Deus me levantou. E Esther conseguiu entender isso, porque Esther tinha um compromisso, tinha uma missão. E para ela cumprir a missão dela, ela teve que se preparar para aquilo. E dentro da missão dela, uma das coisas que ela tinha que fazer era se apresentar diante do rei. Diga comigo: se apresentar diante do rei. Se apresentar diante do rei era você se apresentar diante da autoridade máxima na terra, que era o rei, né? O rei Assuero na época dela, tá? E Esther entendeu que ela não podia se apresentar de qualquer maneira. Então, o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo apenas de um planejamento natural. Planejamento natural é importante. Amém, gente?
Olha para o teu irmão e fala para ele assim: vai estudar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, aprender mais uma língua. Amém? Quem concorda, levanta a mão aí. Aleluia. Então você que levantou a mão pode te inscrever agora para o próximo semestre já, né? Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Planejamento natural. É importante? Claro, muito importante. Eu quero o melhor para a minha vida. Um dia eu estava orando, até conversei isso ontem com um amigo. Um dia eu estava orando, e Deus me levou para aquela passagem que diz que Deus abençoa a obra das nossas mãos. Mas para que Deus abençoe a obra das nossas mãos, tem que ter obra nas nossas mãos, amém, gente? Não é verdade? Tem que ter conteúdo para que Deus abençoe. Então, eu tenho que ter um planejamento natural, estudo, trabalho, dedicação, tem que ter. Mas a minha vida não se resume a isso. A nossa vida nesse tempo, em todos os tempos, mas nesse tempo mais do que nunca, se resume também a um planejamento espiritual. E Esther entendeu que aquele era o tempo dela planejar algo para conseguir cumprir a sua missão. E ela precisava se preparar para se apresentar diante do rei. Esther 4, então nós estamos em Esther 5, né, que a gente leu. Agora você vai comigo, acho que é na mesma página da sua Bíblia ali. Esther capítulo 4, versículo 9. Tá? Esther capítulo 4, versículo 9. Fala um pouquinho antes de Esther ter ido se apresentar diante do rei. Diz assim: tomou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então, presta atenção aqui, queridos. Diz assim: então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai era tio de Esther, né? Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagine que por estar na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calar, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. A questão aqui era o seguinte: o rei tinha ordenado um decreto, ele tinha sido influenciado de uma forma negativa, e ele tinha ordenado um decreto que todos os judeus, que era o povo de Deus, seriam mortos. Todos seriam mortos. Só que Esther, ela era judia, ela era do povo de Deus, e ela era uma que estava sendo preparada para ser a rainha, e estava ocupando o lugar de rainha. Porém o rei não sabia que ela era judia, e ela não deixa o rei saber naquele momento, né? Porém, tinha uma lei que dizia o seguinte: quem entrasse dentro do pátio do palácio real, onde o rei estava sentado no trono, sem ter sido convidado, presta atenção, olha para mim, isso é muito importante você entender. Sem ter sido convidado, o rei, ele ficava sentado segurando o cetro de ouro, como se fosse um bastão com uma esfera de ouro em cima, que representava o cajado da autoridade. Se ele inclinasse aquele cajado, se ele inclinasse o cetro em direção à pessoa, a pessoa podia se aproximar. Se ela aparecesse ali e o cajado, o cetro não fosse inclinado, imediatamente ela era presa e enforcada ou decapitada. Por quê? Porque o rei não tinha chamado essa pessoa. Então, a missão de Esther qual foi? Esther estava dentro do palácio, ela foi levantada como rainha, o tio dela chega e fala: foi para esse tempo que Deus te chamou. Ela falou: mas se eu for diante do rei, eu posso ser morta.
E aí Mordecai, o tio dela, diz para ela assim: se tu não for, Deus vai trazer livramento por outra pessoa, mas não pense que porque você está aí, você será poupada. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos saber qual o tempo que nós estamos vivendo, porque dentro de um tempo que Deus nos estabeleceu, Deus estabeleceu uma missão. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você tem uma missão para cumprir. Não pense que quando eu digo que você tem uma missão, eu estou dizendo que você vai ser um líder de célula, um líder de equipe, um pastor, não. Ou talvez sim, mas o que eu quero que você entenda é que você tem uma missão para cumprir. E muitas vezes o nosso planejamento, ele se torna totalmente natural. A prioridade da minha vida agora é o meu trabalho, é o meu recurso, é a minha casa, é a minha filha, é o meu filho, são os meus projetos. O lugar mais seguro para você estabelecer seus projetos, seus planejamentos, é dentro da missão que Deus estabeleceu. Porque dentro da missão onde Deus estabeleceu, Satanás não pode tocar. Você pode aplaudir a Deus por isso, em nome de Jesus. E aí, Esther, ela entende, e ela fala: ok, eu já sei o que eu vou fazer. E ela pede para que todo mundo comece a jejuar, e ela diz: eu também vou jejuar. E por 3 dias ela e as suas servas jejuaram, não comeram, e ela ficou se preparando, fala comigo, se preparando para se apresentar ao rei. Então 3 dias jejuando e se preparando para se apresentar diante do rei, e orando, né, gente? Porque jejum sem oração não é jejum, é dieta, né? Tá? E orando, e buscando a Deus. E no versículo 2 do capítulo 5, Esther 5, versículo 2, diz o que aconteceu. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. E aí o que está escrito ali? Estendeu o rei o cetro. Diga comigo: estendeu o rei o cetro de ouro que estava na sua mão em direção a Esther. E Esther chegou e tocou no cetro, e no momento que ela tocou no cetro, ela pôde falar. Ela achou graça diante do rei. Eu posso te fazer uma pergunta nessa noite? Se você se apresentar hoje diante de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele estende o cetro para você? Ou não? Essa é uma grande pergunta. Porque, pastor, mas por que o rei estendeu o cetro para Esther? Porque Esther se preparou. Esther tinha como missão ser instrumento de Deus para trazer salvação ao seu povo. Esther, a representação simbólica, profética de Esther na Bíblia é a igreja. Diga comigo: nós somos a Esther dos dias de hoje. E o que eu quero te ensinar é que a igreja não pode se apresentar ao rei de qualquer jeito. Como que Esther se apresentou ao rei? Linda, santa, sábia, exalando um perfume maravilhoso, com a melhor roupa, sem mancha, preparada. A igreja, ela tem que se apresentar diante do Rei Jesus linda, diga comigo, linda, como ela é, santa, como ela nasceu para ser, sábia. Sabe por que a igreja tem que se apresentar sábia diante de Jesus? Porque o Espírito Santo habita na igreja, amém? A igreja, ela tem que exalar o perfume. A Bíblia diz que é o bom perfume de Cristo. A igreja tem que exalar o perfume das boas obras. A igreja tem que exalar o perfume da verdade. A igreja tem que exalar o perfume da adoração. A igreja tem que exalar o perfume da oração, que é o incenso, né? Que ele traz um perfume. E eu te contar uma novidade, que o pessoal fala muito, e hoje... eu não posso dizer que hoje eu vou me vingar, porque a vingança não é nossa, né? A vingança é do Senhor. Mas hoje eu estava me guardando para usar essa frase. Porque a igreja somos nós.
Quem já ouviu essa frase? Porque a igreja, o pessoal gosta de falar, né? Eu não preciso congregar, eu não preciso, porque a igreja sou eu. É verdade, a igreja é você. Mas se você não estiver lindo, santo, puro, exalando o bom perfume das boas obras, exalando o perfume da adoração, da oração, exalando o perfume da verdade, ao invés do cetro ser inclinado, é a navalha que vai cair. Olha para o teu irmão e fala: nós somos a igreja. E ser a igreja é ser a Esther dos dias de hoje. Qual era a missão de Esther? Levar a salvação para o povo dela. Esther foi o instrumento que Deus escolheu para salvar o povo de Deus. Nós somos o instrumento para fazer a salvação chegar na nossa casa. Você é a Bíblia que teus filhos estão lendo. Amém? Tem algumas pessoas que congregam, que o cônjuge não congrega, não vem na igreja, não conhece Jesus, não anda com Jesus. Você é a Bíblia que essa pessoa está lendo. Você é a Bíblia que os seus colegas de trabalho estão lendo. Você é a Bíblia que os seus colegas de faculdade estão lendo. Você é a Bíblia que os seus amigos estão lendo. E aí eu quero te perguntar, o que eles estão lendo? Olha para o teu irmão aí e pergunta para ele, o que eles estão lendo? Sabe que eu pergunto para ti? Responde, fala para ele, responde, o que eles estão, não, acho melhor não, né? O que eles estão lendo? Nós somos a Bíblia que a nossa família está lendo. Eu sou a Bíblia que a minha filha está lendo. Ah, pastor, mas a decisão de andar com Jesus é da Joana, é da sua filha. É verdade, mas a influência é minha. Mas a influência é minha. E assim é nos lugares que nós vamos. A influência está em nós, porque nós somos a igreja. E o Espírito Santo habita onde? Tu pode dizer tanto na igreja quanto em nós, que ele vai ser a mesma coisa. Nós somos nós somos a igreja. Então nós somos os instrumentos para fazer a salvação chegar nessa cidade, Canoas. Amém, gente? Nós somos os instrumentos de Deus para fazer a salvação chegar na nossa família. Nós somos os instrumentos de Deus para fazer a salvação chegar nos nossos filhos, na nossa casa e em todas as áreas da nossa vida. E aí a gente começa a pensar, né? Mas por que isso não está acontecendo comigo? Em nome de Jesus, com você está acontecendo, mas alguns às vezes falam isso. Por que não acontece comigo? Porque a salvação só veio para o povo de Esther depois que o cetro do rei se inclinou para ela. Diga comigo, primeiro, levanta a tua mão e fala, primeiro, faz assim com a tua mão, primeiro, o cetro do rei tem que se inclinar para mim, depois a salvação chega para os meus. Enquanto o cetro não se inclina para mim, a salvação não chega para os meus. E deixa eu te falar uma coisa, o tio de Esther fala para Esther, não pense, que porque você está aí, você será guardada. Se você não fizer o que Deus estabeleceu para você fazer, Deus vai guardar o povo dele, Deus vai salvar o povo dele, Deus vai levantar outro. Amém? Quando eu não quero cumprir, quando eu não quero assumir com algo que Deus colocou como minha responsabilidade, eu quero te dizer que Deus, Ele vai continuar com o projeto dele, Ele vai levantar outro. Então o que eu preciso entender é que o cetro precisa inclinar primeiro para mim. O cetro do rei precisa estar inclinado para a minha vida. E o cetro de Jesus, ele está inclinado para nós, gente? Uma boa pergunta essa, né? O cetro de Jesus está inclinado para mim? O rei Assuero, ele inclinou o cetro para Esther porque ela estava linda. Ela já era uma mulher bonita. E a Bíblia diz que ela ficou 3 dias se preparando para se apresentar diante do rei. Perfumada, sem mancha, sem mácula, cheia de graça. E o escritor de Hebreus, ele diz que é assim que a igreja tem que se apresentar. Santa, pura, reta, exalando um bom perfume. Fala comigo, exalando a verdade, santidade, compromisso. Levanta a tua mão e fala compromisso. Amém, gente? Né?
Pastor, e se ela não tivesse se apresentado assim, o rei não teria inclinado o cetro. E olha que interessante, isso foi uma decisão de Esther. Eu gosto muito desses, eu já falei para vocês, eu gosto muito dos detalhes da Bíblia, né? Mas tem momentos que a Bíblia, ela deixa muito claro. Porque aqui, quando a gente está lendo Esther 4, o versículo 16, ele diz assim, ó: depois que Esther ouviu o tio dela, versículo 15, ela diz: respondam para o meu tio Mordecai, falem para ele. Aí o versículo 16 diz que ela falou: ajuntem o povo, peçam para o povo jejuar por mim, que eu também vou jejuar. Olha para mim, quem está me ouvindo aqui, levanta a mão e fala amém. Olha para mim, presta atenção. Muitas vezes nós não fazemos porque nós esperamos uma voz do céu, nós esperamos que o pastor diga algo, que o líder diga algo, aquilo, aquele outro. Querido, tem coisas que Deus não vai falar, porque Ele já declarou. Ninguém falou para Esther. Esther simplesmente disse: eu farei. Foi uma decisão dela. Esther disse: eu vou e me apresentarei diante do rei, mas eu não vou me apresentar de qualquer jeito. Eu não vou me apresentar de qualquer forma. Eu vou me preparar. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de nos prepararmos para grandes coisas que vão acontecer. E vão acontecer grandes coisas na tua família, vão acontecer coisas boas, grandes coisas na tua vida financeira, profissional, vão acontecer, tem promessas, mas vão acontecer segundo a decisão que você está tomando. E eu preciso tomar uma decisão de fé. E quando eu tomo uma decisão de fé, e eu busco a Deus sobre isso, eu quero te falar uma verdade que nós temos experimentado: Deus respalda passos de fé. Amém? Deus respalda escolhas de fé. E a Bíblia tem muitos exemplos. Um outro grande exemplo é que Davi, ele não teve nenhuma direção divina para construir o templo. Davi olhou Davi, eu acho que devia estar na sacada da casa dele, do palácio dele, olhando as coisas. Ele deve ter olhado para dentro do palácio dele e falado assim: puxa, eu moro num palácio e a igreja é numa barraca. Está errado esse negócio aí. E é exatamente isso, não nessa linguagem, mas é exatamente isso. A Bíblia não diz que apareceu um anjo, a Bíblia não diz que Davi leu em algum lugar, não. Davi teve um sentimento de fazer algo para o Senhor, e Deus honrou o plano dele, o projeto dele. Quando nós temos um propósito no nosso coração que tende a exaltar o nome do Senhor, Deus sempre vai te respaldar, e o melhor de tudo, Ele vai te promover. Amém? Em nome de Jesus, você pode aplaudir a Deus por isso? Eu já estou encerrando. Até aqui você entendeu? Amém? Então Esther se apresentou como? Linda. Fala comigo, linda. Perfumada. Compra um desodorante aí, né, querido? Amém? Agora não chega o verão. Em nome de Jesus, né? Lindo. O homem também, né? Lindo, perfumado. Fala amém, homens. Isso, tá? Sábios. A igreja tem que se apresentar assim, diante do rei. Só que muitas vezes nós queremos o favor de Deus de qualquer forma. E o título dessa palavra é esse: existe um poder no favor. Existe um poder. Eu não posso me apresentar de qualquer forma. Eu não estou falando de roupa, gente. É uma simbologia. Esther, naquele período, é uma simbologia para os dias de hoje. O que Esther vestiu de forma natural é o que nós temos que vestir de forma espiritual. O branco da sua roupa fala do branco da santidade. O branco fala da pureza, fala de uma vestimenta sem mancha. No nosso coração não pode ter mancha, não pode ter mágoa, não pode ter algo sangrando. Não, nós temos que nos apresentar diante de Deus em santificação. Nós temos que nos apresentar diante de Deus em verdade. E perfume fala daquilo que exala, fala daquilo que sai de você. E eu queria te perguntar: o que tem saído da tua boca? O que tem saído das tuas decisões? O que tem saído dos teus lábios? Isso é o perfume que eu exalo. Tudo que exala de dentro de mim é o perfume. O perfume da igreja tem que ser palavra de Deus, tem que ser oração, tem que ser santidade, tem que ser boas obras. Amém? Em nome de Jesus é isso. Nós temos que trabalhar nessa linha, nós temos que cuidar a verdade da palavra de Deus.
Ah, pastor, então eu não posso mais vir para a igreja, porque eu não estou assim. Quer ver uma coisa que se fala muito? Quando eu estiver bem, eu vou na igreja. Quem já ouviu essa? Eu ainda estou mal, ainda estou fazendo isso, fazendo aquilo, quando eu estiver bem, eu vou na igreja. Você está confundindo morar no reino com entrar no palácio. Olha para o teu irmão e diga: Deus está chamando todos para morar na terra da promessa, para morar na terra prometida, para morar dentro do reino. Diga: para estar debaixo da autoridade do rei, para fazer parte do exército de Jesus, amém? Agora vem a melhor parte, essa é muito boa, mas agora vem a melhor. Olha para o teu irmão aí e fala para ele: porém, Deus está escolhendo alguns, a dedo, para entrar no palácio. Amém? Pastor, mas para mim já está bom morar no reino. Também já está bom morar no reino. Só que morar no reino fala de quê? Morar no reino fala de bênção, de plenitude, de prosperidade aqui. Entrar no palácio fala da Nova Jerusalém. Para morar no reino, você pode ficar com a roupa que estava lá, suja, imundo. Pode estar, não tem problema. Porque dentro do reino tinha leproso. Não tinha leproso no reino? Tinha ou não tinha? Tinha cego, tinha doente, tinha um monte. Tinha tudo, tinha mendigo, tinha. E eles estavam aonde? Onde Jesus morava, eles estavam ali. Mas quando nós entramos na intimidade, quando nós entramos na profundidade com Deus, nós só conseguimos entrar quando o cetro está inclinado. E quando o cetro está inclinado é porque tem santidade, tem adoração, tem oração, tem perfume, tem busca, tem presença de Deus. Em nome de Jesus. Feche teu material. Aleluia. Glória a Deus. Feche teu material, se coloca de pé. Em nome de Jesus. Chamar o pessoal do louvor. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. E responde para ti mesmo essa pergunta. Você já mora no reino, querido? Você já está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero te dizer algo mais. A nossa busca tem que ser para que o cetro do favor de Deus esteja inclinado. Esther 5:2 diz que quando o rei viu Esther diante dele, ela alcançou o favor dele e ele inclinou o cetro. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família. Hoje eu cuido da família, mas eu quero te dizer, foi para esse tempo que Deus te chamou. Talvez você está chegando aqui, teu pedido de oração que você trouxe, que você levou na célula essa semana, falando da circunstância que você está vivendo. Gente, a circunstância que Esther viveu foi uma circunstância terrível, mas ela foi valente, foi uma mulher valente. Fecha teus olhos. Em nome de Jesus, ela foi uma mulher muito valente naquele dia, naquele tempo. E ela tomou a decisão de se preparar para entrar na presença do Senhor e alcançar o favor de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Foi para esse tempo que Deus te chamou. Você é a Bíblia que teus filhos estão lendo. Nós somos, né? Nós, não só tu, eu também. Nós somos a Bíblia que os nossos colegas de trabalho estão lendo. Nós somos a Bíblia que os nossos amigos estão lendo. Nós somos o testemunho do Evangelho que nós queremos que pessoas comecem a seguir. E uma decisão que inclina o cetro faz com que a proteção, a bênção e o favor de Deus venha sobre todos, não só sobre nós. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele quer com certeza inclinar o cetro em teu favor. Em nome de Jesus. Para a bênção entrar na tua casa, para a bênção entrar na tua família, para a bênção entrar na tua área profissional, financeira. Só que primeiro o cetro inclina para você. Depois o favor vem para o povo. Depois o favor vem para os outros. Em nome de Jesus. Vamos orar. Se você precisa consertar alguma coisa diante de Deus, faça isso agora. Vou te ajudar na oração. Qual é o perfume que você está exalando? Pastor, meu perfume não é bom.
Então fala para Deus qual é o perfume que tu está exalando, quais são as palavras que têm saído do teu lábio, sentimento do teu coração, pensamentos. Peça perdão. Fala, Senhor, eu quero mudar o perfume. Eu não quero mais usar esse perfume, não quero mais ser conhecido por esse aroma. Quero ter um perfume de santidade. Dos meus lábios vão sair palavras de amor, de respeito, de carinho, de alegria. Em nome de Jesus. Talvez você está se sentindo sujo, manchado, ferido, né? Troca a veste. Peça para o Espírito Santo, Senhor, eu quero trocar as vestes. Eu quero abrir mão disso. Tudo aquilo que me suja, que me contamina, fala para o Espírito Santo, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais isso dentro da minha casa. Talvez dentro da sua casa tenha isso, mas isso não vai mais te contaminar. Isso não vai mais te sujar. Não vai mais. E todo momento que você se apresentar diante do Rei, o cetro vai estar inclinado. Senhor, nós somos a Tua igreja. Nos perdoa pelos nossos pecados. Nos perdoa pelos nossos erros. Senhor, estende o cetro do Teu favor sobre a Sara, nossa terra de Canoas, sobre a Tua igreja nessa cidade. Porque se o Teu favor está estendido sobre nós, sabemos que o Teu favor estará sobre o nosso povo, e o nosso povo é a nossa família, o nosso povo são os nossos amigos, o nosso povo são os nossos companheiros, colegas, discípulos, em nome de Jesus.